Oi pessoal, aqui é o professor Ricardo Solar e a aula de hoje vai ser sobre metapopulações dentro do nosso curso de Ecologia 1, que vinha sendo abordado com vocês. Bom, como parte do conteúdo, então, a gente, só recapitulando rapidamente, a gente já viu alguns níveis de organização, né? A gente já viu os organismos que se organizam em populações e é justamente nesse ponto dos níveis de organização em ecologia que a gente está trabalhando no momento. Bom, o que foi visto até agora? Vocês viram o crescimento populacional, então a gente pode ver que o tamanho de uma população ele modifica com o tempo, né? E no modelo mais simples que vocês já viram, só é função da taxa intrínseca de crescimento dessa população, que depende do número de nascimentos e mortes, e de quantos indivíduos tem na população. Relembrando a equação que descreve esse crescimento, também chamado de crescimento exponencial, né? Então a taxa instantânea de crescimento, dn sobre dt, é igual à taxa intrínseca de crescimento de uma população vezes quantos indivíduos tem nela. Ou seja, o crescimento de uma população só depende de quantos indivíduos tem nessa população e de qual é a capacidade dessa população crescer, ou seja, crescer ou diminuir, obviamente, ou seja, qual é a relação entre nascimentos e mortes. Se nasce mais indivíduos do que morrem, essa população cresce, se morrem mais indivíduos do que nascem, essa população diminui. Mas, nesse caso, a única limitação que existe é a taxa de crescimento da população. Bom, esse é o modelo mais simples em ecologia, né? Ele descreve uma população que cresce indefinidamente, não é limitada por recurso e nem por nenhum outro tipo de interação ecológica. Mas a gente também viu um outro modelo, né? Esse modelo chamado de modelo logístico de crescimento populacional, né? Então o que acontece? Essa população ela vai crescendo, a gente pode ver aqui nos triângulos abertos, essa população vai crescendo até que ela chegue em um patamar, e o que pode acontecer é que ela pode até atingir esse patamar mais rápido, vejam os quadradinhos cinzas ou os losangos pretos aqui, mas uma vez que chegou nesse patamar, essa população para de crescer. É o mesmo gráfico, tamanho populacional por tempo, mas nesse caso existe um teto para que essa população pare de crescer. Esse teto, né, vocês já sabem, chama K, capacidade de suporte, que neste modelo ele é fixo e determinado pelo ambiente. Né, a equação que descreve o dn dt, então o crescimento instantâneo, é o Rn, ou seja, qual é a taxa de crescimento intrínseco dessa população, quantos indivíduos tem nessa população, mas isso é multiplicado por um outro efeito que é K menos N dividido por K, sendo K a capacidade de suporte aqui por volta de 1000 indivíduos, ou seja, quanto maior o número de indivíduos nessa população, mais próximo de K ela está, e esse termo vai ficando mais próximo de zero. Percebem? Vamos supor que aqui seja 1000, o K seja 1000, e que eu tenha 0 indivíduos na população. Esse termo aqui vai ser zero, e essa população, nesse momento, ela vai crescer como Rn, mas vamos supor que ela já cresceu e chegou a 500 indivíduos, ou seja, 1000 menos 500 dividido por 1000. Então vai ter agora esse desconto no Rn, que era o que a população crescia. Ou seja, essa população agora ela cresce de forma exponencial, porém limitada por quantos indivíduos já tem naquela população, até atingir um limite, em que esse limite que a gente chama de capacidade de suporte do ambiente. Beleza? Então agora a gente não mais admite que essa população cresce indefinidamente, né? A gente admite que existe um tamanho máximo populacional, mas vejam que o único fator aqui, né, da população que determina o crescimento são os nascimentos e mortes determinados pelo Rzinho aqui, pela taxa intrínseca de crescimento. Ok? Então vamos seguir para um modelo um pouquinho mais complexo. O que esse modelo tem? Vejam bem, vamos seguir a curva mais simples aqui, que são os triângulos cinzas. Está bem escondidinho aqui atrás, mas vejam, essa população cresce até atingir um limite no qual ela fica.
Mas vejam que o triângulo cinza assume tal igual a zero. O que é tal? Tal é a taxa de retardo temporal que essa população demora para perceber que chegou na capacidade de suporte. Vamos colocar nesses termos. Ou seja, a densidade populacional não é imediatamente percebida. Tal igual a 3, 4, 6 e 9. Vejam que para tal igual a 4, vamos olhar aqui essa bolinha preta, a população ela cresce até um ponto onde ela diminui, depois ela volta a crescer, diminui até estabilizar cá no final. Ou seja, essa população ela passa da capacidade de suporte, ao passar da capacidade de suporte tem mais indivíduos do que o ambiente suporta, isso faz com que a população decline, mas não percebe que chegou no número ideal novamente, declina um pouco mais, um pouco para baixo da capacidade de suporte, até que em algum momento ela pode se estabilizar ou não. Veja que tal igual a 9 é um retardo temporal tão grande que essa população explode, quase se extingue. Explode de novo, quase se extingue e vai ficar assim indefinidamente, né? São ciclos temporais fixos, definidos nesse caso, pelo tamanho do retardo temporal. Bom, essa equação ela é muito similar à anterior, com a única diferença em que o n, né, do k menos n sobre k, que é percebido pela população, ele tem um retardo temporal. Então é bem simples de compreender essa equação. Veja bem, essa população ela cresce numa taxa Rn, ou seja, taxa intrínseca vezes quantos indivíduos tem nessa população, isso, né, compensado agora pelo k menos n sobre k. Mas qual que é o n? Não é o n imediato desse tempo, é o n tal tempos para trás. Ou seja, essa população, entre aspas, sempre acha que tem um pouco menos de indivíduos do que na verdade tem. Ou se ela passou da capacidade de suporte, do que tem um pouco mais de indivíduos do que realmente tem. Ela percebe a população que estava 3 ou 4 tempos atrás. Por isso, esse retardo temporal na resposta à capacidade de suporte. Bom, mas vocês já viram isso, eu estou só recapitulando esses modelos, porque o que eu queria perguntar para vocês é qual é a única premissa que todos esses modelos anteriores têm por trás, né, em comum. Bom, vou dar um tempinho para vocês pensarem, lembrem das aulas que vocês já viram. Quais são os fatores que determinam o crescimento dessa população? Ok? Vejam bem, são só nascimentos e mortes, né? Existe a premissa de que essas populações são fechadas, ninguém chega e ninguém sai. Ok? Então, somente os indivíduos que nascem e morrem dentro dessa população que determinam o tamanho populacional que é observado. Pois bem, será que as populações são mesmo fechadas? Como é que a gente pode definir aonde começa e onde termina uma população? Bom, algumas populações têm limites físicos reais, né? Tem barreiras para a sobrevivência ou a dispersão. A gente pode pensar então em sistemas lacustres, né? Como vocês vão ver lá no Parque do Rio Doce. Lagos individuais que têm barreiras muito delimitadas em relação a outros hábitats do mesmo tipo. Então esses limites físicos podem ser reais e a gente pode determinar que uma população começa e termina aí dependendo do organismo a ser avaliado. Por outro lado, tem ambientes, né, aqui por exemplo, em contraste com os ambientes lacustres, o ambiente marinho, em que os limites físicos que a gente coloca para as populações, eles são arbitrários, né? A gente faz esses limites de acordo com a pergunta do trabalho ou mesmo com a limitação que a gente tem de conseguir chegar nos locais. Tudo bem? Bom, dito isso, nem sempre, né, é possível que a gente determine onde uma população começa e onde uma população termina. Então imagine o seguinte cenário. Eu tenho aqui a região de Viçosa, né? Então aqui é a chegada da cidade, vindo de Belo Horizonte. E eu tenho alguns fragmentos de floresta, estão vendo? A gente tem um fragmento grande aqui, outro aqui, um fragmento aqui, outro aqui. E eu tenho também regiões de matriz não florestada, que podem ser plantações de café, áreas de pasto, áreas simplesmente abandonadas, áreas densamente povoadas, então áreas urbanas, e os fragmentos eles estão embebidos dentro dessa matriz. Tudo bem? Bom, imagine também, nesse caso, uma população
de uma espécie de formiga chamada Cephalotes atratus, uma formiga que vive em árvores. É possível delimitar, né, nesses fragmentos aonde começa e onde termina uma população, considerando que na época reprodutiva esse organismo tem fêmeas que podem voar entre um fragmento e outro. Perceberam então que eu posso quebrar essa premissa de que as populações são fechadas muito facilmente? Indivíduos que se originam nessa população, por exemplo, eles podem migrar para essa ou para qualquer outra. Logicamente, isso vai ser mais fácil se a gente pensar nesses dois fragmentos muito próximos aqui, mais difícil se tiver que cruzar, por exemplo, essa matriz urbana, ou muito facilitado se a gente pensa nesses fragmentos que têm algum tipo de corredor entre eles. Mas a questão é possível que sejam trocados indivíduos entre essas populações. Continuando em alguns outros possíveis cenários, aqui é o Parque do Rio Doce, ou um pedacinho dele, vejam aqui, ó, é o Rio Doce já atingido pelo derramamento de lama da Samarco, estão vendo a cor dele, bem alaranjado. Bom, mas isso é outra história. Aqui é a sede do Parque Estadual do Rio Doce, onde vocês vão, né, onde nós vamos nas aulas práticas da disciplina. Aqui é a pista de pouso. Então, bom, o Parque Estadual do Rio Doce é composto por diversos sistemas de lagos, vejam bem. Tem lagoas para todo o lado, são centenas de lagoas em todo o parque. Vamos imaginar uma população de pererecas que vivem nessas lagoas. Percebem que durante uma fase da vida, como girinos, elas estão restritas à lagoa em que elas estão crescendo, mas que tem uma fase da vida em que indivíduos podem dispersar entre essas populações. E o mais interessante, nesse caso, contrastando com o caso anterior, são fragmentos naturais. Esses lagos, eles já foram um dia braços do Rio Doce, mas hoje são fragmentos naturais, né? Eles representam um sistema fragmentado em que essa espécie de perereca, por exemplo, está naturalmente exposta, diferentemente dos fragmentos antrópicos do slide anterior. Pois bem, essas situações todas elas quebram essa premissa de que uma população é governada somente por nascimentos e mortes, ou seja, que são populações fechadas. Então, vamos lá. Quais são os fatores, e agora todos os fatores que vocês imaginam que podem determinar o tamanho de uma população? Pensem aí rapidamente. Ok, vamos lá. O que pode determinar o crescimento de uma população, o aumento do tamanho de uma população? Então, né, o círculo branco representa o tamanho populacional. Ele vai ser positivamente influenciado tanto pela natalidade, ou seja, indivíduos que nascem, quanto pela imigração, indivíduos que chegam nessa população. E vai ser negativamente influenciado tanto por indivíduos que morrem, quanto por indivíduos que emigram, que deixam essa população. Tudo bem? Recapitulando até agora, natalidade e mortalidade eram os únicos fenômenos que a gente assumia como regulando o tamanho populacional. Mas a gente acaba de ver que no mundo real as populações não são fechadas e imigração e emigração têm um papel importante. Beleza? Bom, né, pensando no que a gente já tinha visto, o Rzinho é natalidade e mortalidade, taxa intrínseca de crescimento, quantos nascem menos quantos morrem. E a gente vai incluir agora o efeito da imigração e da emigração. Bom, também imigração e emigração não são absolutamente fixos, né? Eu não posso assumir que indivíduos emigram e imigram sempre na mesma taxa. Então, qual que é o efeito do tamanho da dispersão? Então, esse aqui é um sistema muito interessante pertinho de vocês, que é na Serra do Cipó. Você tem essa matriz de campo rupestre, né? Ambientes bastante rochosos, e uma série de fragmentos que são chamados de capões de floresta, estão vendo? E eles ocorrem espalhados nesse ambiente. O legal é que os capões, eles são tanto de tamanhos diferentes quanto espalhados na paisagem. Qual que é o efeito do tamanho da dispersão para determinar
uma metapopulação, então, né, já introduzindo o termo. Pensa, então, numa população de lesmas, que tem uma mobilidade muito baixa, são extremamente sensíveis à dissecação. É provável que cada fragmento tenha sua população individual de lesmas, né? Elas não devem trocar, esses capões não devem trocar muitos indivíduos. Eu devo ter dinâmicas que são relacionadas a ambientes que são maiores, menores, a grupos mais próximos, mas é muito provável que cada grupo, né, muito próximo aqui de capões tenha sua população de lesmas. Pensando em um organismo que dispersa mais, a gente poderia pensar numa mosca. Uma mosca é capaz de trocar, né, indivíduos são capazes de voar entre um capão desse e outro, né, mas não dá para a gente imaginar moscas que estão nesse capão vivendo, translocando diretamente para um capão desse. Então existe uma dispersão limitada, né, entre essas populações. Então essas populações elas estão conectadas de alguma forma pela dispersão de indivíduos, né, as populações de moscas, mas não estão 100% conectadas. Agora imagine um cenário extremo do outro lado, né, da lesma, que não move, nenhum indivíduo move de um capão para o outro. Vamos pensar numa população de onças pintadas. A onça pintada, né, vejam aqui, a escala aqui é de 1 km, então tem cerca de 5 ou 6 km entre esses dois capões, mas não muito mais do que 20 km na imagem toda. A onça é capaz de andar de um capão até o outro no período de um dia. Então, se eu tivesse aqui 5 ou 6 onças, né, o que é muito para uma população de onças, isso seria considerado como uma única população. A dispersão aqui é tão grande que as populações elas acabam sendo, né, acaba sendo uma única população. Então o tamanho, a capacidade de dispersão do organismo determina muito até que ponto isso vão ser um conjunto de populações isoladas, uma metapopulação ou uma única população. Ok? A gente volta nisso já já. O importante, né, eu comecei a falar agora, é que a gente também perceba que manchas diferentes têm características diferentes. Então eu tenho manchas muito grandes de hábitat, então eu tenho capões muito grandes, tenho capões minúsculos de hábitat, manchas muito pequenas, eu tenho manchas como essas duas muito próximas e eu tenho manchas que estão muito isoladas na paisagem. Então também a gente já deve ficar se perguntando qual que é o efeito dessas características de isolamento e tamanho das manchas na dinâmica dessas populações. Bom, uma conclusão que a gente já é capaz de tirar é que populações em fragmentos menores e mais isolados, ou seja, fragmentos muito pequenos e distantes de outros fragmentos do mesmo tipo, de manchas de hábitat do mesmo tipo, devem ter um maior risco de extinção local, né, das populações, tanto por eventos aleatórios, tanto por ter populações muito pequenas que podem estar sujeitas a efeitos, né, demográficos, né, então mortalidade acaba tendo um efeito muito grande em populações menores e efeitos aleatórios. Por outro lado, populações em fragmentos maiores e menos isolados, ou seja, mais agrupados, devem ter um menor risco de extinção local, né? Porque por serem maiores, tem populações com mais indivíduos, então diminuindo essa chance de extinção, e o fato de ter fragmentos próximos, né, já faz com que a gente tenha a ideia de que eles possam, né, ter indivíduos translocando entre um e outro. Tudo bem? Bom, vamos ver alguns exemplos disso que estão no livro O Economia da Natureza, do Ricklefs. Vejam aqui. Aqui no eixo X eu tenho o isolamento, então quanto mais à direita aqui, mais isolado, e quanto mais para cima no eixo Y, maior a área do hábitat dessa mancha. Olha que legal, vejam que quanto maior, vamos isolar os eixos, quanto mais eu subo no eixo Y, maior a probabilidade de eu ter bolinhas cheias, ou seja, de manchas ocupadas. Né, aqui no caso uma população de topeira. E quanto mais eu vou para a direita aqui no eixo X, quanto mais isoladas são as áreas, maior a probabilidade de eu ter bolinhas abertas. Estão vendo? Então veja que o que a gente pode observar aqui é que quanto maior a área,
maior a probabilidade dessa mancha estar ocupada. E quanto menos isolada, maior a probabilidade dessa mancha estar ocupada. Vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo, mas que ilustra melhor essas probabilidades. Essa população de mariposas, as linhas aqui elas mostram qual que é a probabilidade da mancha estar ocupada. E vejam que, mesma coisa, isolamento e área, quanto mais à direita, maior o isolamento, quanto mais para cima, maior a área. Se eu caminhar nesse sentido aqui, então, olha só, daqui de baixo, né, de baixo à direita, para o alto à esquerda, eu tenho cada vez uma maior probabilidade de ter manchas ocupadas. Por quê? Vamos aqui começar aqui, 10% de probabilidade de manchas ocupadas. Veja que se eu tenho manchas, ainda que grandes, muito isoladas, ou manchas, ainda que pequenas, ainda que conectadas, mas muito pequenas, o que eu tenho? Eu tenho uma grande proporção de manchas não ocupadas. No outro extremo, eu posso ter manchas que estão até isoladas, mas são grandes, e manchas que são até pequenas, mas muito conectadas. Isso aumenta muito a probabilidade dela estar ocupada, ou seja, nesse caso aqui, nessa isoclina, 90% de probabilidade dessa mancha estar ocupada por populações de mariposas. Beleza? A gente vai voltar nisso lá no final da aula, fiquem com isso na cabeça. Então, manchas maiores e menos isoladas têm maior chance de estarem ocupadas. Bom, outra coisa também que pode, né, ter efeito nessa dinâmica é o tempo. Então, no tempo 1, vamos dizer no ano 1 aqui, eu tenho 10 manchas, das quais 4 estão ocupadas, né? Azulzinho ocupado, branco não ocupado, transparente não ocupado. Vamos supor que se passou um ano. No tempo 2, vejam, essa primeira mancha não estava ocupada e agora está. Essa outra mancha aqui, ela estava ocupada e agora não está. Ou seja, à medida que o tempo passa, algumas manchas começam a ser ocupadas e outras manchas deixam de ser ocupadas. Tudo bem? Bom, dito isso, agora a gente pode seguir para o que são, afinal, metapopulações. Metapopulações foi um conceito cunhado pelo Richard Lewins em 1970, esse senhor da foto, e ele define que metapopulação é um conjunto de populações locais ligadas pelo movimento ocasional de indivíduos entre elas. Ou seja, é uma população de populações, é um conjunto de populações ligados por dispersão. Beleza? Mais recentemente, esse conceito tem sido refinado, e um conceito mais recente é que metapopulações elas são populações regionais em que a persistência ao longo prazo das espécies ou da espécie que compõe essa população, ela depende do balanço entre as extinções locais e as recolonizações das áreas que previamente foram extintas, num mosaico de uma paisagem que está fragmentada. Vamos tentar entender isso aqui melhor, então. Uma metapopulação ela deve ser enxergada sempre da esfera regional. Uma metapopulação persiste ainda que extinções estejam ocorrendo nas populações locais. E isso é muito importante para várias das coisas que a gente vai tratar. Então, há extinções locais, mas são, né, compensadas por recolonizações, de forma que a população pode persistir num longo prazo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Se a gente quiser prever essa dinâmica de metapopulações, a gente pode começar a pensar, né? O Lewins ele tem um modelo de metapopulações que tem alguns pressupostos, né? Que a gente, como todos os modelos. O primeiro é que as manchas são homogêneas. O modelo de Lewins prevê que todas as manchas têm a mesma característica, são do mesmo tamanho e estão igualmente isoladas, e que elas são unidas por migração, né? Tanto imigração quanto emigração. E não devo considerar o tamanho da população nas manchas. Basta saber se essa mancha é colonizada ou não é colonizada. Só me interessa isso nesse modelo de Lewins. Bom, a primeira coisa que eu posso querer saber é a probabilidade de extinção local. Qual é a probabilidade de uma mancha deixar de ter indivíduos no tempo 2? Ok? Ou seja, uma mancha que está ocupada, qual é a probabilidade dela não estar ocupada no tempo 2? A gente vai chamar isso de PE. Se PE é 0, essa população sempre persiste, ou seja, se a probabilidade de extinção é 0,
quer dizer que eu posso ir lá no ano 2, que certamente essa população vai estar lá. Se PE é 1, ou seja, tem 100% de probabilidade de extinção, certamente essa população vai ser extinta, ok? Vamos olhar aqui então esse nosso exemplo. Nesse conjunto aqui de 8 manchas, eu tenho 3 ocupadas no ano 1 e 1 ocupada no ano 2. Ok? Vamos então detalhar isso. Qual que é a probabilidade nesse nosso cenário aqui da extinção de uma mancha de um ano para o outro? Veja, eu tinha 3 manchas ocupadas, agora eu só tenho uma. Então, de um ano para o outro, 2 em cada 3 manchas vão ser extintas. Isso dá aproximadamente 70%, ou seja, a probabilidade de extinção é 0,7. Beleza? Então vamos seguir um pouquinho. Bom, a gente então já sabe que nossa população tem uma probabilidade de extinção de 0,7. Pensando no reverso disso, qual é a probabilidade então de uma população persistir numa mancha? A probabilidade dela persistir é igual a 1 menos a probabilidade dela ser extinta. No nosso caso, se PE é 0,7, a probabilidade dessa população persistir na mancha é de 1 menos PE, ou seja, 1 menos 0,7, 0,3. Se a população tem 70% de probabilidade de ser extinta, o outro lado dessa moeda é que ela tem 30% de probabilidade de persistir. Ok? Então, qual que é a probabilidade de uma população, ou dessa nossa população, persistir numa mesma mancha por 2 anos? Veja, olha, essa equação é interessante. Eu quero saber a persistência em 2 anos. Então é a persistência no primeiro ano ou seja, eu multiplico a persistência no segundo ano. 1 menos PE vezes 1 menos PE é igual a 1 menos PE ao quadrado. PE nosso é 0,7, então é 1 menos 0,7 ao quadrado. A probabilidade de uma população persistir numa mancha de um ano para o outro nesse nosso cenário é de 9%. Então, numa mancha individual, a probabilidade é de 91% de extinção. Tudo bem, então? Agora, em mais anos, e se eu quiser saber a probabilidade dessa minha população persistir em 6 anos? Ela tem que persistir no primeiro ano, e no segundo, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no sexto. Portanto, se eu quiser saber em T anos, basta eu fazer 1 menos PE vezes 1 menos PE, T vezes. Ou seja, a probabilidade de uma população em T anos, desculpa, não é 2 aqui, é T, é 1 menos PE elevado a T, sendo T o número de anos. Bom, o nosso exemplo, 6 anos. Então, P6, ficou P2 aqui, é igual a 1 menos PE elevado a T anos. Isso é igual a 1 menos 0,7 elevado à sexta potência, que é igual a 0,00073. Ou seja, se a probabilidade de extinção em uma mancha é 0,7, a chance de uma população persistir na mesma mancha é de 0,073%. Ou seja, é uma probabilidade de 99,927% de extinção. É quase certo que essa população vai ser extinta. Tudo bem? Bom, e se a gente quiser saber qual a chance de uma população persistir na região como um todo? Então, até agora, a gente está perguntando numa mancha local qual é a probabilidade dela persistir. A gente viu que é muito baixa, né? A probabilidade dela ser extinta, né, que é o reverso da persistência, é de quase 100%. Mas e na região como um todo? Se a gente tem X manchas, né, e vamos supor que X aqui no nosso caso é 10, e eu ainda tenho uma probabilidade local de extinção de 0,7, qual é a probabilidade de que entre 10 manchas que têm probabilidade 0,7 de extinção, pelo menos uma mancha não seja extinta dentro desse ciclo de tempo? Ou seja, qual é a probabilidade de eu manter indivíduos, pelo menos uma mancha ocupada na minha população, se a probabilidade de extinção em cada mancha é de 0,7? A nossa relação muda um pouco. Então veja que P10 é igual a 1 menos, está vendo que 1 pulou para fora aqui agora da multiplicação. Então, a probabilidade de persistência é 100% menos a probabilidade de extinção em todas as manchas, ou seja, nas 10 manchas.
Porque aquela população ela tem que ser extinta na mancha 1, e na 2, e na 3, e na 4, e até a 10. Ou seja, é 1 menos PE elevado à 10ª potência. Para que essa população, né, seja extinta, ela tem então que obrigatoriamente ser extinta em todas as manchas. Isso então é 1 menos 0,7 elevado a 10. E olha que legal, a probabilidade de pelo menos uma mancha não ser extinta, né, ou seja, da minha população não desaparecer e persistir na região, é de 97%. Apesar da probabilidade de extinção dentro de uma mancha individual ser muito alta, 70%, na região como um todo tem uma probabilidade de 97% de que pelo menos uma mancha continue tendo algum indivíduo. Legal, né? Muito bacana, porque isso mostra que regionalmente a chance de extinção é baixa, ainda que eu tenha extinções muito altas numa escala local. Muito bacana, né? Bom, expandindo essa ideia, vejam bem, se eu penso na probabilidade de persistência regional em relação à probabilidade de extinção local, se eu só tenho uma mancha, obviamente é uma isoclina, né? Então se minha probabilidade de extinção local é 40%, eu tenho uma probabilidade de persistência regional, né, de 60% e assim sucessivamente. Mas veja que quanto mais manchas eu tenho, 2, 4, 8 ou 16, eu começo a ter uma relação em que não interessa tanto se a probabilidade de extinção local é muito grande, a minha persistência regional acaba sendo muito provável. Porque eu sempre vou ter pelo menos uma mancha que tem uma probabilidade pequena, mas que sobrou indivíduos naquela mancha. Beleza? E aí a gente pode pensar agora na dinâmica de metapopulações e o modelo de Levins. Ele tem alguns parâmetros, vejam bem. P maiúsculo aqui é a proporção de manchas de hábitat ocupadas. 1 menos P é a proporção de hábitats desocupados. Né? Se P é a proporção de ocupado, 1 menos P é a proporção de desocupados. C é a taxa de colonização de manchas, o que poderia ser equivalente à natalidade num modelo, né, que só considerasse natalidade e mortalidade, ou seja, quantos indivíduos chegam na minha população. E o Ezinho aqui é a taxa de extinção nas manchas, ou seja, quantos indivíduos deixam a minha mancha. Beleza? Então a gente tem que a proporção de manchas ocupadas instantaneamente no tempo, né, dp sobre dt, é igual a taxa de colonização vezes quantas manchas eu tenho disponível, vezes quantas manchas não ocupadas ainda existem, então isso é o que pode ser ocupado, é o tanto que pode aumentar, menos o que eu perco de manchas ocupadas devido à extinção. Ou seja, o dp sobre dt é o tanto que eu ganho de manchas que eram inocupadas e agora estão ocupadas, menos o tanto de manchas que eram ocupadas e agora estão desocupadas. Bacana? Tranquilo, né? Bom, vamos seguir agora. Então, eu quero saber quando que vai ser, qual é a proporção de manchas que vai haver quando entrar em equilíbrio. Ou seja, quando eu pensar que nenhuma mancha mais deixa de ser ocupada e nenhuma outra mais passa a ser ocupada. Ou seja, que essa dinâmica entra em equilíbrio. Melhor dizendo, em que o número de manchas que perdem, né, populações que são desocupadas é compensado pelo número de manchas que ganham populações que são ocupadas. Para isso, basta eu fazer dp sobre dt, a taxa instantânea, né, de ganho de proporção de manchas ocupadas, igual a zero. Ou seja, nenhuma mancha vai ser mais ocupada do que outra. Então, zero é igual a CP1 menos P, né, ou seja, a taxa de colonização, menos a taxa de extinção. Né, simplificando isso aqui de uma forma relativamente simples, eu tenho que a proporção de manchas ocupadas em equilíbrio é a colonização menos extinção dividido por colonização. Pode ser simplificado em 1 menos extinção sobre colonização. Esse modelo é interessante, vejam aqui, ele é um modelo de colonização interna, ou seja, indivíduos só vêm de manchas adjacentes. Eu dependo de ter indivíduos nas minhas manchas para que elas sejam ocupadas. Nesse caso, o equilíbrio depende que a extinção deve sempre ser menor do que a colonização, ou então esse lado da equação vai ser maior do que 1,
e a proporção de manchas ocupadas vai ser zero, essa população fatalmente vai se equilibrar na extinção. Ok? Mas se a minha taxa de colonização é maior do que a minha taxa de extinção, essa população se equilibra num número P, chapeuzinho, de manchas. Uma outra forma de enxergar essa mesma situação é o modelo de ilha-continente. Nesse modelo, a taxa de colonização independe do número de manchas colonizadas. Por quê? Porque os novos propágulos eles não vêm das manchas que estão colonizadas, mas sim de um continente, ou seja, uma chuva de propágulos. Então, nesse caso, agora não interessa mais para a gente o número de manchas ocupadas, e sim dP sobre dt é a taxa de colonização vezes o número de manchas desocupadas, ou seja, que podem ser potencialmente ocupadas, menos extinção vezes a proporção de manchas. Em equilíbrio, dP sobre dt é igual a zero, né? Portanto, zero é igual a C menos CP, C menos CP, menos EP. CP mais EP é igual a C. O número de manchas ocupadas em equilíbrio, o P chapeuzinho, é igual a colonização dividido por colonização mais extinção. Veja que extinção pode inclusive ser maior do que colonização nesse caso aqui, que eu sempre vou ter manchas que vão estar sendo ocupadas. Por quê? Porque o continente ele tem, né, a premissa do modelo é que o continente ele é uma fonte inesgotável de propágulos. Muito bacana, né? Vamos dar uma resumida nisso aqui. No modelo de colonização interna, veja, eu necessito de que haja uma mancha ocupada para que uma nova mancha possa ser ocupada no futuro. Então, se a extinção for maior do que a colonização, em algum momento eu vou ter zero manchas ocupadas, e isso é o fim da linha. Essa metapopulação foi completamente a extinção. No modelo de colonização ilha-continente, veja que o que gera manchas ocupadas ou não ocupadas é uma chuva, né, virtualmente inesgotável de propágulos que vão permitir que haja sempre algum número de manchas ocupadas nesse equilíbrio, que vai depender justamente da taxa de colonização dividido pela taxa de colonização mais a taxa de extinção. Tranquilo? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, então, a gente pode pensar então em alguns tipos de metapopulações, pensando no tamanho da nossa mancha e no isolamento que essa mancha está. No tamanho, a gente vai pensar então em manchas que são todas muito pequenas, manchas pequenas e grandes misturadas na paisagem e um monte de manchas grandes. No isolamento, a gente vai pensar que todas as manchas são muito isoladas, todas as manchas são muito conectadas e no meio do caminho que eu tenho manchas isoladas e manchas conectadas. No primeiro cenário, eu não tenho como ter equilíbrio, né? Eu tenho manchas muito isoladas e todas pequenas. Ou seja, elas vão acabar se comportando quase como populações individuais. Num segundo cenário, eu tenho tamanhos de manchas até pequenos e grandes ou todos grandes, mas todos muito isolados. Isso vai acabar se comportando como um conjunto de populações disjuntas. A coisa fica interessante quando a gente tem um isolamento intermediário. E se a gente pensa em várias manchas pequenas, a gente está no nosso modelo clássico. Várias manchas pequenas, colonização ocorre entre essas manchas. Manchas elas estão, né, medianamente conectadas. Então é o modelo clássico de metapopulação em que o meu número de equilíbrio ele depende de quantas manchas eu tenho, qual é a taxa de colonização e qual é a taxa de extinção. Quando eu tenho tamanhos de manchas grandes e pequenos, né, grandes o suficiente para serem continentes, e medianamente conectados, eu tenho um modelo de continente e ilha. Eu tenho uma mancha grande que sempre fornece propágulos quase inesgotavelmente, e manchas pequenas que são constantemente colonizadas e vão à extinção local. No outro extremo, eu tenho manchas que são medianamente conectadas, mas que são todas muito grandes. Então eu teria uma dinâmica que ocorre entre continentes. E no topo, né, populações que são muito conectadas, e aí interessa pouco o tamanho, o que eu tenho é uma população homogênea, que se comporta como uma única população. Beleza? Então, ficou entendido? Esse gráfico é bem ilustrativo, vale a pena que vocês gastem um tempo estudando ele nos livros. Tem no livro do Gotelli, que eu vou passar no final para vocês a bibliografia. Vale a pena entender essa classificação, porque ela tem
algumas aplicações práticas quando a gente for ver lá no manejo de populações. Bom, e quando a gente pensar que o número de manchas colonizadas pode reduzir a probabilidade de extinção? Ou seja, o fato de eu ter uma mancha colonizada perto de mim diminui a minha chance de extinção porque esses indivíduos têm mais facilidade de chegar na minha população. Isso recebeu o nome de efeito resgate, primeiro nesse artigo de Brown e Kodrick Brown em 77 e Hansky em 82 incluiu isso no modelo. Esses modelos eles incorporam a ideia de que emigrantes de manchas vizinhas, de manchas próximas que estão ocupadas, reduzem a probabilidade local de extinção de uma determinada mancha. O legal é que a equação dessa dinâmica, eu botei o P aqui entre colchete, né, porque se ele não estiver presente é um modelo de continente e ilha, se ele estiver presente é um modelo de colonização interna, mas vejam que o que nos interessa é que a extinção agora ela não depende somente de taxa de extinção e proporção de manchas ocupadas, mas ela é contrabalanceada pela proporção de manchas que não estão ocupadas. Ok? Então, quanto mais manchas ocupadas eu tenho, isso aqui chega próximo de zero e a probabilidade de extinção vai tender a zero se todas as manchas estão ocupadas. Legal? Então, qual que é a diferença de fato disso? Né? Como é que a gente poderia enxergar essa diferença? O modelo em vermelho, né, aqui é um modelo clássico em que a extinção só depende da taxa de extinção e do número de manchas ocupadas. Ou seja, quanto mais manchas ocupadas, maior a probabilidade de extinção em uma mancha. Mais mancha ocupada, mais mancha para ser extinta. No modelo de Hansky, como é 1 menos P aqui, ó, né, quando eu tenho mais manchas ocupadas, isso diminui a chance pelo efeito resgate, eu tenho que a taxa de extinção até aumenta até um ponto em que o fato de eu ter muitas manchas ocupadas na paisagem diminui a chance de extinção de outras manchas. Bacana, né? A diferença entre um e outro é o que é devido, né, ao efeito resgate de fato. Legal, esse artigo também vai estar disponível para vocês, é o artigo do Gotelli de 91, e é um artigo muito interessante porque resume bem essa história do efeito resgate. Bom, o efeito resgate tem algumas aplicações muito práticas e muito interessantes. Isso é um artigo de Campos e colaboradores 2004, num jornal que chama Population Ecology, e é bacana porque eles mostram que o efeito resgate, né, o efeito do efeito resgate em populações de Plutella xylostella, que é uma praga de repolho. Olha só, durante boa parte do ano, vejam, até meados aqui de junho e julho, a população de Plutella xylostella é quase zero. Na verdade, na região, isso foi feito na região de Viçosa, ela é virtualmente zero. Você quase não coleta indivíduos de Plutella xylostella, né, essa mariposinha aqui. Agora, quando chega julho até dezembro, essa população, tanto de adultos, né, nos círculos fechados, quanto de larvas e pupas, aumenta muito. Isso se repete ao longo dos anos. A discussão dos autores é justamente interessante porque, na verdade, a população, né, a subpopulação de Viçosa, ela tem uma taxa de extinção muito alta, mas ela é frequentemente ou anualmente resgatada por indivíduos que vêm de outras populações da região como um todo, da metapopulação desse local. Muito bacana, né? Esse artigo também vai estar disponível e eu recomendo bastante a leitura dele. Inclusive, vai haver algumas perguntas que vocês vão ter que responder a respeito desse artigo em específico. Bom, vamos dar uma resumida então, né? Probabilidade de extinção, colonização, se é independente, se tem efeito resgate, se é interno ou se é continente. Vamos pegar caso a caso. O primeiro caso, a extinção é independente do fato de ter mais manchas colonizadas e a colonização é no modelo de continente. Então vamos lá. Se é no modelo de continente, chegam indivíduos o tempo todo, né, da fonte de propágulos inesgotável que é o continente. E a extinção ela é maior quanto mais manchas eu tenho ocupadas. Ok? Vamos manter a extinção independente e vamos olhar a colonização interna. Quando a colonização é interna, a extinção continua dependendo só do número de manchas ocupadas, mas agora a colonização ela é também fator, ela é
dependente de quantas manchas eu tenho ocupadas. Se a gente pensa em efeito resgate, mantém-se essa primeira parte, né? O continente é uma fonte inesgotável, se a colonização é interna, interessa quem tem propágulos para fornecer, mas a extinção aqui, ela é efeito do número de manchas ocupadas, mas contrabalanceada pela quantidade de manchas que tem populações na minha metapopulação. Bacana? Esse quadrinho aqui é um resumo interessante para a gente poder entender quais são essas premissas desses modelos. Bom, dando seguimento, alguns outros modelos de metapopulações já foram desenvolvidos, né? Um deles, mais recente, é esse modelo espacialmente explícito, que também é chamado de stepping stones, ou seja, como pedras no rio que você vai pulando de uma em outra para chegar em outro lugar. Nesse modelo, a migração é dependente da distância, ou seja, eu não assumo mais que as manchas estão igualmente distantes, e frequentemente essa migração ela é restrita apenas às manchas de hábitat próximas. Beleza? E as manchas nesse modelo elas são células idênticas num grid em que a probabilidade de ocupar uma mancha mais próxima é maior. Tudo bem? Outro modelo interessante é o modelo metapopulacional espacialmente realístico, que a gente chama de modelo de paisagem. Nesse caso, cada mancha é considerada por todos os seus atributos. Área, localização, número de interações, rede real de manchas, probabilidade de colonização. Então, aqui seria um modelo de paisagem. Vejam, se tem um rio, é menor a probabilidade de eu ter ela colonizada. Se eu tenho um corredor, essa probabilidade é maior e assim sucessivamente. Se uma mancha tem alguns competidores, ela pode ser menos provável do que outra que tem mais competidores. Desculpa, se ela tem menos competidores, ela é mais provável de ser ocupada do que aquela que tem mais competidores. Então esse modelo ele leva em conta, é uma modelagem mais complexa que leva em conta as características da mancha na probabilidade dela ser ocupada. O interessante disso é que a gente pode começar a pensar que a gente tem populações fonte e populações sumidouro. Isso do inglês vem de source e sink. Bom, esses modelos eles têm como premissa, né, eles admitem a premissa de que diferentes manchas têm qualidades diferentes para sustentar as populações. Enquanto algumas manchas são chamadas de fontes, a população nessas manchas encontra ambientes favoráveis ao seu crescimento e a população cresce muito, o excedente populacional que é produzido é capaz de dispersar e colonizar outros locais. Por outro lado, manchas de hábitat muito ruins são consideradas dreno e nessas áreas a mortalidade é muito alta. Nos drenos, apesar da qualidade ruim, haveria extinção. Acontece que essa extinção é contrabalanceada por indivíduos que vêm das áreas fonte. A gente pode voltar só antes aqui. A gente pode ver, olha, aqui é um ambiente de alta qualidade fonte e ele fornece indivíduos para hábitats de menor qualidade. Esses também seriam de boa qualidade. E a gente pode pensar essa mesma história para o nosso exemplo de Plutella xylostella. A região de Viçosa deve ser um ambiente menos favorável. Ou seja, quando passa esse pico de migração, fatalmente as populações são extintas. Mas como existe uma fonte que todo ano envia propágulos, eu sempre tenho essa população explodindo entre julho e dezembro nessa região. Legal? Bom, pessoal, caminhando para o final da nossa aula, quais são as aplicações práticas da teoria de metapopulações? A gente poderia pensar, por exemplo, no manejo de populações em ambientes naturais que estão cada vez mais fragmentados por atividades antrópicas. Então eu posso, conservação de populações, eu posso utilizar a teoria de metapopulações, favorecer a conectividade, favorecer a persistência regional de populações, ainda que localmente elas estejam em algum grau ameaçadas. Isso também eu posso manejar de forma a diminuir o risco de extinção de populações pequenas. No nosso exemplo de Plutella xylostella, manejo de pragas agrícolas, então pode ser que eu nunca veja uma população da praga, mas que em determinados momentos, porque existe um ambiente fonte, eu estou tendo essa infestação. E, obviamente, um exemplo muito famoso de manejo de vetores de doenças. Todo mundo conhece esse mosquitinho aqui, o Aedes aegypti, e qual que é a grande propaganda que a gente vê toda vez? Não adianta só você controlar se o seu vizinho não controlar. Ou seja,
o Aedes aegypti ele vive uma dinâmica de metapopulações. Ainda que ele vá extinto no seu ambiente, no seu quintal, na sua caixa d'água, a metapopulação, porque em outros locais ele pode persistir, como um todo, Aedes aegypti é extremamente persistente no nosso ambiente. Muito bacana, né? Bom, eu queria que vocês levassem como mensagem principal dessa aula que processos de dispersão e extinção podem alterar as dinâmicas das populações. A isso a gente dá o nome de metapopulações, né, essas populações conectadas por dispersão. Então a gente abandona aquela ideia agora da população fechada e modela populações levando em conta dispersão e extinção. Diferentes modelos consideram complexidades diferentes do mundo natural, permitindo que a gente entenda processos, então desde o modelo de Levins, em que todas as manchas são iguais, igualmente isoladas, até o modelo de paisagens, a gente adiciona novas características ao modelo, podendo prever quais seriam os efeitos que a gente está querendo testar. Né? São modelos que a dinâmica espacial, alimentar, reprodutiva, de inimigos naturais e temporal vão fazer bastante diferença dependendo do que eu permitir, e as aplicações são diversas, desde o manejo de populações, a conservação da biodiversidade e controle de pragas e doenças. Bom, pessoal, para saber um pouquinho mais, como sugestão de leitura, o livro do Gotelli de Ecologia é um excelente livro para entendimento desses modelos. O livro do Hans, que é só sobre ecologia de metapopulações. O livro do Ricklefs tem algum material, Economia da Natureza. E o livro do Rockwood, essa Introdução à Ecologia de Populações, é um livro excelente para estudar metapopulações. Beleza, então, pessoal, a gente fica por aqui, então. Até a próxima aula, espero que vocês tenham aproveitado. E é isso. Quaisquer dúvidas, mandem as suas perguntas.